Senhoras e senhores, muito boa noite, bem-vindos. Vou pedir para o pessoal que está em pé ainda, por favor, se acomodarem. Vamos iniciar neste momento o cerimonial do primeiro Fórum Liderança e Liberdade de Joinville. Tem bastante lugares ainda disponíveis, por favor, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Este evento, de forma pioneira, traz a Joinville um estímulo para a exploração de temas fundamentais em nosso desenvolvimento pessoal e como sociedade, como o empreendedorismo, liderança e atuação política. Temos convidados de alto nível com mentes inovadoras, líderes visionários e entusiastas do pensamento liberal, criando um espaço dinâmico para o intercâmbio de ideias e análise crítica de conceitos que moldam o mundo contemporâneo. Esta é uma realização do Instituto Liderança e Liberdade de Joinville, com o patrocínio da MSV Farmácias e da Ópera FIDIC e o apoio institucional da produtora Skyline, do Lola Brasil e do Agora Tech Park. Fundado em junho de 2022, o Instituto Liderança e Liberdade é focado na formação de líderes baseada nos nossos princípios que são o liberalismo, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, líderes que estejam comprometidos com os valores da liberdade, como o respeito à propriedade privada, à livre iniciativa, o princípio da subsidiariedade e da responsabilidade individual. Neste ano, o Instituto recebeu convidados de grande relevância para Joinville, Santa Catarina e para o Brasil e vai continuar, trazendo personalidades que ajudem a formar os associados e a inserir a nossa cidade no circuito dos grandes eventos. Eventos que discutem os caminhos para a prosperidade, pautados nos valores da liberdade, ao lado de cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Vitória. Em nome do Instituto Liderança e Liberdade, agradecemos a presença de nossos palestrantes e mediadores, assim como os convidados de honra dos palestrantes que já contribuíram com o Instituto, compartilhando suas histórias, visões e experiências. Queremos agradecer também a você, espectador, que insere seu nome na história do Instituto, tendo a participação neste primeiro Fórum de Liderança e Liberdade de Joinville. Sabemos que, no mundo em constante evolução em que vivemos, a liderança desempenha um papel crucial em todos os aspectos da sociedade, desde os negócios até a política e a comunidade em geral. Nos últimos anos, testemunhamos mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que redefiniram a maneira como vivemos e trabalhamos. A globalização e a conectividade digital encurtaram as distâncias entre culturas e nações, gerando novas oportunidades e também desafios. Nesse cenário, líderes hábeis são necessários para orientar as organizações em direção a um futuro incerto, onde a capacidade de adaptação e inovação é crucial. Liderança não é apenas sobre títulos ou posições de autoridade. Ela transcende isso e se torna uma força impulsionadora que molda o rumo dos acontecimentos. Em um mundo globalizado e interconectado, enfrentamos desafios complexos que demandam líderes capazes de inspirar, adaptar e inovar. Discutir sobre lideranças nos proporciona a oportunidade de refletir sobre o que significa liderar em circunstâncias adversas e em tempos incertos, como frequentemente encontramos em nosso país. Discutir sobre liderança no mundo atual não é apenas uma conversa intelectual, mas um chamado à ação. É um convite para abraçar a responsabilidade de liderar com sabedoria, prudência e visão de longo prazo. A liderança se conecta diretamente ao desenvolvimento pessoal. Ao compreendermos os princípios fundamentais da liderança, podemos nos tornar melhores comunicadores, pensadores críticos e solucionadores de problemas. A autorreflexão que a liderança requer nos ajuda a identificar nossas forças e áreas de melhoria, capacitando-nos a crescer e evoluir como indivíduos. Discutir liderança não significa apenas destacar seus aspectos positivos. Também é importante reconhecer os desafios e as responsabilidades que os líderes
enfrentam. Os dilemas éticos, a gestão do estresse e a pressão por resultados são realidades que os líderes enfrentam diariamente. Portanto, senhoras e senhores, a discussão sobre liderança é uma jornada de autoconhecimento, aprendizado contínuo e inspiração. Ela nos lembra que todos nós, independentemente de nossa posição, temos o potencial de ser líderes em nossas esferas de convivência, seja no mundo corporativo, na política, em nossa família e na sociedade civil. À medida que exploramos os conceitos e as práticas de liderança, estamos investindo no nosso crescimento pessoal e na construção de um futuro mais promissor para todos. Que esta discussão inspire ações, desencadeie conversas significativas e motive cada um de nós a abraçar a liderança como oportunidade para fazer a diferença. Precisamos de líderes que sejam agentes de mudança positiva, que possam enfrentar dilemas éticos com integridade e que possam pensar de forma criativa para resolver problemas complexos. Discutir sobre liderança em um mundo que passa por tantas mudanças tão rápidas quanto imprevisíveis nos ajuda a identificar essas qualidades e a inspirar a prática de liderar em todas as esferas. Para essa discussão tão importante, trouxemos aqui hoje líderes de diferentes áreas, cada um com seus desafios e conquistas diferentes, para que possam compartilhar conosco suas trajetórias e seus aprendizados e nos inspirar a questionar, a mudar e nos desenvolver como líderes melhores. Antes de anunciarmos os painéis, vamos ouvir neste momento a mensagem do prefeito de Joinville, senhor Adriano Silva. Boa tarde, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, fazendo a abertura de um fórum tão importante e de temas tão relevantes no nosso dia a dia. Quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de liberdade, as duas coisas têm que andar em comum, em conjunto. Afinal, a sociedade ela é reflexo, muitas vezes, das nossas posições e das nossas ações. E se hoje estamos vivendo, nesse país, e que por várias vezes a gente questiona a liberdade que nós estamos tendo, nós temos que nos perguntar o que nós estamos fazendo para mantê-la e para trabalhar por ela. Na Prefeitura de Joinville, a gente vem trabalhando a liberdade através da desburocratização, porque a burocracia, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior algema hoje da capacidade criativa e do poder que o brasileiro tem de gerar negócios. A nossa população e o brasileiro, ele tem uma capacidade muito maior de criatividade, de empoderamento e de ação conjunta e de time e de liderança do que muitos outros países. Afinal, quem daqui já não viveu desafios na sua vida de empreendedor? Quem daqui já não teve que se virar nos 30 para resolver uma ação conjunta, porque o futuro para nós é incerto. Mas nos dias de hoje, até o passado se torna incerto. E isso nos faz realmente refletir. Então, sem dúvida nenhuma, nós discutirmos a liderança, mas a liderança não só mais dentro dos nossos negócios, mas a liderança dentro da sociedade é fundamental. Se nós não reagirmos, se nós não pensarmos, se nós não agirmos de forma dentro da política e dentro da sociedade, nós podemos sucumbir a decisões dos outros. Na política não existe vácuo. Na política não existe cadeira vazia. E sim, sempre existirão cadeiras cheias. E se as pessoas de bem, e se as pessoas produtivas, e se as pessoas que têm capacidade não desejarem participar, outros estarão lá e, pior de tudo, tomando decisões que vão refletir diretamente no seu dia a dia. Por isso, é fundamental que a gente pense como nós podemos agir com liderança adequada e, acima de tudo, mantendo a liberdade do nosso país democrático, da onde vivemos. Por isso, quero parabenizá-los por uma plena segunda-feira vocês estarem aqui, para uma discussão tão importante e relevante
nesse tempo que nós temos. E um grande prazer nós termos você, Deltan, hoje à noite com a gente, que você é um herói brasileiro. E você tem que ser recebido, sim, como um grande herói para todos nós. Porque você demonstra para todos nós o que é um propósito, o que é uma vontade de mudar, conseguir mudar, sofrer as consequências disso neste momento, mas aquilo que parece que te enfraquece te fortalece. E voltarás muito mais forte do que aqueles que imaginaram te tirar de um movimento democrático que você entrou através de uma questão totalmente ditatorial. Pode ter certeza que terás um futuro brilhante. Mais uma vez, muito obrigado aos organizadores, muito obrigado, Luan, muito obrigado ao Rafael também que está aqui, ao secretário Badi, que está representando a Prefeitura de Joinville, que vai estar trazendo aqui todos os modelos. Uma boa noite a todos. Obrigado, prefeito Adriano Silva. Para dar as boas-vindas, ouviremos agora a mensagem do presidente do Instituto Liderança e Liberdade de Joinville, senhor Marcos Floriani. Boa noite. Cumprimento a todos os presentes e, em nome dos associados do Instituto Liderança e Liberdade, agradeço a sua participação em nosso primeiro fórum. Destaco que o ILL é um instituto apartidário e sem fins lucrativos, com o objetivo de formar novas lideranças empresariais, formando novos líderes através de um ciclo de formação estruturado, contando com eventos ordinários que ocorrem todas as segundas-feiras e são divididos em palestras, júris simulados, estudo de livro, visitas técnicas e o fórum, que ocorrerá anualmente em setembro. Todas as nossas atividades são organizadas pelos próprios associados, que durante o ano realizam leitura de obras literárias e, a partir delas, são realizadas resenhas, artigos e estudo de livro. Durante este ano, o ciclo de formação, tivemos a oportunidade de conversar com o poder público, realizamos debates com mestres em segurança pública, secretários municipais, discutimos saneamento básico, recebemos empresários dos setores de educação, indústria, varejo, tecnologia, construção civil e serviços financeiros. Aprendemos muito sobre liderança com cada palestrante que esteve conosco. Discutimos liberalismo, o empreendedorismo e a arte de liderar pessoas. Desconheço outro instituto que dialogou com tantos presidentes e diretores de empresas joinvilenses de forma tão plural, assim conseguindo atingir aquilo que buscamos, a formação de um líder com visão holística que defende as liberdades diante de uma janela de oportunidades que se abre para aquele que detém o conhecimento. Aproveito este momento para convidá-los a participarem do Instituto Liderança e Liberdade de Joinville. Estamos com as inscrições abertas para o nosso processo seletivo até 27 de setembro. Atualmente, contamos com 30 associados e, como diria Margaret Mead, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigado e um excelente fórum a todos. Muito obrigado, presidente. Em nosso primeiro painel, com mediação de Luan Esperandil, o ex-procurador e deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, trará suas perspectivas sobre a situação das instituições republicanas e seu funcionamento no Brasil de hoje. Em seguida, às 7h30, com mediação de Alexandre Sorensen, o secretário da Fazenda de Joinville, Fernando Badi, vai discutir sobre os desafios e oportunidades que a maior cidade de Santa Catarina tem pela frente em sua busca para se destacar ainda mais no Estado, na região Sul e no Brasil. Às 8h da noite, com mediação de Silvia Coleraus,
Tina Marcato vai compartilhar com a gente o que aprendeu sobre gestão e liderança em seus mais de 27 anos como empreendedora do ramo imobiliário e atuação constante em diversos núcleos da cidade de Joinville. Às 8h30, com mediação de Fabiano Delagnolo, discutindo para falar sobre empreendedorismo e inovação, vamos receber multiempreendedor, fundador da EasyTax, da Singu e da G4 Educação, Thales Gomes. E por fim, às 9h40, com mediação de Felipe de Oliveira, teremos a presença do influenciador libertário, criador do canal Ideias Radicais e de empresa de internacionalização, Rafael Lima, que vai discutir sobre as aplicações da liberdade. Vamos ao primeiro painel. A corrupção, infelizmente, é um mal que afeta muitos países. Na América Latina, e em especial no Brasil, ela tomou proporções estratosféricas, sendo tida como parte inerente da atividade política por muitos e muitos anos. Em 2014, a Operação Lava Jato desvendou para o Brasil o que viria a se mostrar o maior escândalo de corrupção da história, com desvios estimados em mais de 40 bilhões de reais. Uma das figuras-chaves deste processo foi o coordenador da operação, o então procurador federal, Deltan Dallagnol, que já tinha atuado anteriormente em grandes casos como o do Banestado. Após os desdobramentos da operação no mundo político, Deltan observou os reveses sofridos pela força-tarefa nos tribunais superiores e se afastou da procuradoria e se lançou candidato a deputado federal pelo Paraná em 2022. Tendo sido eleito o deputado mais votado do Paraná, teve seu mandato cassado pelas cortes superiores em uma decisão que, para muitos brasileiros, teve motivações apenas políticas. A mediação é de Luan Esperandil. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, por favor. E convido ao palco o senhor Deltan Dallagnol, com uma salva de palmas, por favor. É o nosso primeiro painel com o tema Discutindo o futuro das instituições no Brasil. Muito boa noite, Joinville. É um grande prazer retornar a Santa Catarina e novamente estar aqui para falar um pouco sobre o cenário político, falar um pouco sobre os desafios que o Brasil tem para se tornar o país que nós almejamos, o país que nós merecemos, e também sobre soluções institucionais para melhorar o nosso Estado de Direito, para que nós tenhamos um ambiente econômico mais livre, mais próspero, para gerar riqueza, e também para nós termos um ambiente social melhor. E um grande prazer estar aqui ao lado do Deltan, como muito bem disse o prefeito Adriano, um herói, um símbolo, muito provavelmente um dos maiores símbolos de combate à corrupção para a melhoria das institucionais do Brasil. E, enfim, e aí eu vou começar aqui falando um pouco justamente sobre o Estado de Direito no Brasil, porque hoje parece que a gente tem um Brasil, Deltan, dos dois Sérgios. Um Sérgio é o Sérgio Cabral, um ex-governador com dezenas de condenações por corrupção, lavagem de dinheiro, que somam mais de 4 séculos. E aí, quando a Justiça analisa o caso do Sérgio Cabral, hoje ele está em liberdade e, muito possivelmente, vai ser enredo de escola de samba no ano que vem, em homenagem a ele. Uma justiça extremamente garantista, ineliente, negligente. Mas nós também temos o país do outro Sérgio, dos outros Sérgios. Um deles é o Sérgio Moro, um ex-juiz, tal como você, também um herói, também um símbolo de combate à corrupção. E aí a justiça, quando olha para o caso do Sérgio Moro, uma mera fala jocosa em um ambiente privado, íntimo, que foi filmado e depois, muito tempo depois, vazado, é o suficiente para a Procuradoria-Geral anunciar que ele está sendo investigado. Ou seja,
Para um Sérgio, a justiça é garantista. Para outro Sérgio, dependendo do CPF, dependendo do sobrenome, a gente tem uma justiça excessivamente punitivista, talvez até, como no seu caso, vingativa. Estado de Direito, o império da lei, é justamente tratar todos como iguais perante a lei. E aí, trazendo um pouco o ensinamento literário de George Orwell, a pergunta que eu queria te deixar nesse início é: no Brasil hoje, o Estado de Direito, alguns são mais iguais do que outros, Deltan? Legal, Lula. Com certeza, alguns são mais iguais do que os outros. Agora eu queria começar agradecendo a todos vocês pelo gentil convite para estar aqui. Um prazer enorme estar diante de você, Adriano. Eu costumava dizer que a Lava Jato alcançou uma unanimidade rara, porque ela tinha aprovação de mais de 80% dos brasileiros, mas diante de você aqui, a gente fica com a aprovação pequena, diante do prefeito com a maior aprovação do país. E eu acredito que você ser um bombeiro voluntário traz um significado muito grande para o que você faz. As pessoas passam a ver, como eu vejo, o que você faz como um ato de sacerdócio, de serviço. Quando as pessoas olham para nós e querem nos colocar, às vezes, numa posição de heróis, na verdade, é uma identificação com as causas que nós servimos. Na verdade, heróis são vocês, que lutam conosco por essas causas. Vocês são nossos heróis. Se é para alguém transformar o Brasil, são vocês. Nós servimos a vocês no caminho que vocês nos colocarem e de acordo com o apoio que a gente recebe, mais uma vez, de vocês. Quanto mais forte uma sociedade civil, como uma sociedade que tem bombeiros voluntários, mais longe essa sociedade vai chegar. Nós vivemos um país que, por vezes, nós invertemos. Nós temos um Estado muito forte e uma sociedade civil fraca. Quanto mais nós conseguirmos inverter essa equação, melhor o nosso país vai caminhar. E eu lembrei de uma piada, que talvez vocês não riam, não tem problema se ninguém ri da minha piada, mas é a única piada que eu repito em casa, que tem justamente a ver com bombeiro. Eu vivo perguntando para os meus filhos por que o bombeiro não anda. Porque ele só corre. Eu sou péssimo em memorizar piadas e essa é a única. Quando eu lembrei dos bombeiros, lembrei exatamente disso. Bom, pessoal, hoje não vai ter PowerPoint, infelizmente. Essa foi boa, obrigado. Embora ele tenha feito aniversário agora há pouco tempo, mas eu vou direto à resposta do que você perguntou, Lua. Nós vivemos no país dos dois Sérgios, realmente. Nós temos duas justiças, duas caras, uma justiça com duas faces. Uma face da justiça é a face da justiça para os criminosos. Essa face da justiça para os criminosos corruptos é a face de uma mãe. É uma justiça leniente, é uma justiça que não pune os criminosos poderosos da nossa república. É uma justiça bondosa que, pouco depois de colocar atrás das grades os criminosos do mensalão, maior escândalo de desvio de dinheiro público pré-Lava Jato, com as pessoas que desviaram mais de 100 milhões de reais. Pouco tempo depois, 2 anos depois, estava indultando todo mundo. Mesmo os atores centrais do esquema, condenados a pouco mais de 7 anos de prisão. É uma justiça que está anulando condenação atrás de condenação de corruptos condenados na Lava Jato, soltando todo mundo. E, por outro lado, tem uma outra face da justiça. A face da justiça que olha para os agentes da lei que atuaram na Lava Jato e instaura investigações por ordem do ministro Toffoli para apurar supostas ilegalidades numa cooperação internacional, sem mencionar que já estava tudo investigado em mais de 1 ano na Corregedoria, e o resultado daquela sindicância estava num apenso daquele processo que o ministro Toffoli estava julgando e que ele colocou sigilo e não permitiu que a sociedade conhecesse o conteúdo daquela apuração de mais de 1 ano da Corregedoria, que demonstrou a plena regularidade da cooperação internacional. Essa outra face da justiça é aquela que instaura investigações, então, para investigar os agentes da Lava Jato, depois de uma sindicância do Conselho Nacional de Justiça, que ficou 6 meses, um Conselho Nacional de Justiça liderado por um ministro que quer chegar a ministro do Supremo, de um governo que quer se vingar da Lava Jato. E esse ministro foi lá e depois de 60 dias o que ele pôde falar foi que encontrou possíveis irregularidades e era necessário aprofundar a investigação. E isso numa investigação sigilosa que ele fez, ele não deu acesso para os juízes investigados àquela investigação, mas de repente, coincidentemente,
pouco antes do Lula escolher o novo ministro do Supremo, ele veio com um relatório público, em nome da transparência. Transparência que ele não deu nem para o próprio investigado, juízes que queriam ter acesso à informação. Numa investigação dele sigilosa, ele vem com relatório público, em nome da transparência, logo depois da escolha do novo ministro. E, supostamente, não é para ganhar pontos com o presidente Lula, que vai escolher o próximo ministro supremo. E aí ele diz que deve ser instaurada uma investigação, aprofundada investigação, porque existiria um caos na gestão e possíveis irregularidades. Isso é o máximo que ele consegue dizer, mas não precisava dizer mais. No mesmo dia, no dia seguinte, o ministro da Justiça, um outro potencial candidato a uma vaga do Supremo, instaura uma investigação, o advogado-geral da União, de modo extremamente eficiente, forma uma equipe para investigar a Lava Jato, também um potencial candidato ao Supremo Tribunal Federal, seguindo o que o ministro Bruno Dantas fez, que foi fazer uma apuração, aplicar uma multa na Lava Jato de 3 milhões de reais, num procedimento que foi considerado pelo juiz de primeira instância cheio de evidentes e manifestas ilegalidades, um juiz que concluiu que se existisse alguma irregularidade não teria nada a ver comigo, mas ele me imputou essa irregularidade e aplicou uma multa de 3 milhões de reais. Nós vivemos num país com duas faces da justiça, uma para os criminosos poderosos que detêm poder, e é uma justiça que passa a mão na cabeça dessas pessoas, e outra face para aqueles que investigaram abusos das pessoas mais poderosas da República. É uma face de vingança, é uma face de arbítrio, é uma face que se revela para os adversários políticos, não só os agentes da Lava Jato, mas também os supercriminosos do 8 de janeiro, que foram condenados por talvez quebrar alguma vidraça, porque não existe nem prova de que aqueles 3 condenados quebraram nada, nem que picharam nada, mas foram condenados a 17 anos de prisão. Quando, lembrem, os atores centrais do mensalão, 100 milhões de reais desviados, comprovadamente, foram condenados a pouco mais de 7 anos de prisão. E um ano depois estavam em casa, e 2 anos depois estavam completamente indultados. Mas os réus perigosíssimos do 8 de janeiro, não que não tenha que ser punido, tem que ser punido, mas de acordo com a lei, condenados por golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sem uma arma, sem um tanque na rua, crimes que, numa leitura básica do Código Penal, seriam crimes impossíveis por aquilo que a gente chama tecnicamente de ineficácia absoluta do meio. É impossível realizar um golpe de Estado com o que eles tinham feito. O que, na minha impressão, eles estavam tentando era incitar as Forças Armadas a dar um golpe de Estado. E a pena aí seria totalmente diferente, a pena de incitação, que é muito menor. Talvez por isso enquadraram eles nessas penas muito maiores, em crimes que, evidentemente, não se aplicam nessa situação concreta, levando a uma condenação a 17 anos de prisão, condenação comparável a pessoas que foram condenadas por grandes atrocidades, por homicídios, como o homicídio da filha da Glória Pérez, homicídio relacionado ao caso Matsunaga, ou ainda você pode puxar o André do Rap, condenado em 2 processos, líder do PCC, tráfico de drogas, crimes pesadíssimos, condenado a 25 anos de prisão. E essas pessoas aí condenadas a mais de 2/3 das penas de o André do Rap, por estarem presencialmente naquele lugar, se, mais uma vez, praticaram crimes que respondam pelos crimes que efetivamente praticaram, mas foram enquadrados com uma teoria de crime multitudinário, crime de multidão. A teoria aplicada foi a seguinte: quem está lá contribui para os crimes praticados pela multidão. Existe ou não prova de que aquela pessoa contribuiu para aqueles crimes, simplesmente por estar lá. A invocação aqui foi do crime de briga de torcida. Basta você provar que a pessoa estava lá, você não tem como provar o que individualmente cada um fez. Só que tem um óbice de aplicação dessa teoria nesse caso. O óbice é, em primeiro lugar, ter cheio de câmera de vigilância. É possível provar o que cada um fez. Ou, no mínimo, é possível um esforço probatório do Estado para provar o que cada um fez. O que não dá é você condenar essas pessoas a 17 anos de prisão sem uma tentativa, no mínimo, esforçada do Estado de identificar o que aquela pessoa fez com todo aquele amplo conjunto de câmeras de segurança. Em segundo lugar, para você punir alguém que estava numa briga de torcida, você precisa dizer que aquela pessoa estava ali com a intenção de brigar. Se tinha um pai de família protegendo a sua filha pequena no meio daquela torcida, evidentemente ele não pode ser responsabilizado. E é uma prova que, mais uma vez, não foi produzida em relação àquelas pessoas. E mesmo assim condenadas a mais de 17 anos de prisão. É a mesma lógica que se aplica a adversários políticos para jogá-los para uma procuradoria de defesa da democracia,
ou uma instauração de uma investigação policial por crime de fake news, um crime que não existe no Código Penal. Então, como você diz, nós temos duas justiças, ou uma justiça de duas caras, uma justiça que é um Doberman com adversários políticos, pratiquem ou não crimes, e uma justiça que é um poodle com os grandes criminosos da nossa República. E a mensagem que isso passa é a mensagem de que nós não temos uma justiça que aplique a lei, nós não vivemos no império da lei. A mensagem que isso passa é que nós vivemos no império de pessoas e somos governados por vontades dos donos do poder. Obrigado, Deltan. Acho que ficou bem claro, né? Posicionamento, ilustrando um pouco do que, infelizmente, a gente tem visto nas manchetes dos jornais, que inclusive os ministros do Supremo agora adoram aparecer, né? E sobre os ministros do Supremo, a gente estava falando justamente, né? A justiça, quando ela olha os adversários políticos, ela pega e utiliza de forma até desproporcional, como você estava ilustrando no caso do dia 8 de janeiro, mas ela também reverte a lógica e aplica determinados ilícitos a casos concretos que, na verdade, não se enquadram naquele ilícito. E esse foi seu caso, a ponto de que, na semana passada, para quem não viu, o Deltan divulgou uma nota pública, me corrija se estiver errado, de que eu não vou recorrer ao STF, porque não existe justiça no Supremo. Hoje não existe, suas palavras. E sobre isso, eu acho que a gente tem aqui queria trazer um levantamento de alguns retrocessos e até mudanças de entendimento do próprio Supremo. Porque quando a Lava Jato tinha apoio de 80% dos brasileiros, como você mencionou, o Supremo, justiça seja feita, teve diversas decisões judiciais que corroborou aos trabalhos da Lava Jato. Não todos, mas boa parte deles. E, nos últimos anos, nós tivemos alguns retrocessos nessa agenda que atacou determinados pilares sem os quais talvez a Operação Lava Jato não fosse possível chegar onde chegou. E aqui eu vou mencionar a mudança de entendimento sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. Aqui eu posso mencionar até mesmo, né, a suspeição do outro herói da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, aplicado em determinados casos de uma forma, no mínimo, temerária, suspeita. E pouca gente sabe disso, né, mas a gente teve uma decisão do Supremo que decidiu que a competência de julgar crimes comuns quando estão correlacionados a delitos eleitorais não é mais da Justiça Federal Especializada, agora é da Justiça Eleitoral. Acredito que ela não tem muitos insumos ou nem tem tanta expertise técnica como procuradores e juízes especializados de carreira, como você mesmo fez. E aí, aqui, já que a gente está na moda, né, cancelamento, cultura do cancelamento, diante de tantos retrocessos na agenda anticorrupção, você acredita que o STF cancelou o combate à corrupção no Brasil? Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu. Agora, a gente está aqui com uma plateia muito bem informada. Eu queria ter uma ideia de qual que é a percepção de vocês, tá? Vou colocar aqui algo que a gente lê na imprensa, que a Lava Jato atuou, que veio uma vaza-jato, que revelou supostas irregularidades e várias condenações foram anuladas. Quem aqui acha que as condenações da Lava Jato foram anuladas por conta da vaza-jato e daqueles diálogos? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Quem que acha? Pode levantar a mão, fica à vontade. Ninguém? Quem acha que não, então? Levanta a mão. Olha só, bastante gente. Quem não acha nada agora, viu? Bastante gente, eu percebi que não levantou em nenhuma das oportunidades. Existe uma narrativa na mídia de que supostas ilegalidades seriam levado à derrubada de condenações. Sabem quantos casos foram derrubados com base na Vaza Jato? Sabem quantos casos? 0 até a última decisão do Toffoli. Nenhum caso foi derrubado com base naquela Vaza Jato. Aquela Vaza Jato foi um boato querendo bancar de escândalo.
O que foi investigado com base naquilo comprovou que não existia irregularidade. Eles instauraram um inquérito, por exemplo, para identificar se a Lava Jato tinha investigado autoridades, ministros do STJ. E a suspeita era que se tivesse investigado em colaboração com a Receita Federal. Foram lá nos sistemas da Receita para identificar se existiam pesquisas em nome daqueles ministros. Não identificaram, não tinha nada e arquivaram a investigação. Tudo que foi investigado em cima daquela Vaza Jato foi arquivado, exceto agora, recentemente, aquela decisão do ministro Toffoli, dizendo que não existiria acordo de cooperação feito, pedido de cooperação internacional para obter as provas da Odebrecht, e por isso anulou todas as investigações decorrentes da Odebrecht. Só que teve um problema, coitado do ministro, uma semana depois de muita pressão da imprensa, da associação, indicando numericamente o número do pedido de cooperação, o pedido apareceu no Ministério da Justiça. Veja só, o Ministério da Justiça estava com dificuldade de encontrar o pedido, o Ministério da Justiça do Lula. E aí agora encontrou o pedido. E aí o ministro não anulou a decisão, não voltou atrás, não dá nem para entender. Mostra que é uma conta de chegada. O que nós vemos que aconteceu de fato ao longo dos últimos anos foi o STF, todas as anulações da Lava Jato, fora esse caso episódico agora do Toffoli. Ele disse, existem conversas de cooperação internacional na Vaza Jato e não tem pedido de cooperação internacional, logo seria tudo nulo. A gente provou que existe pedido de cooperação internacional e a gente nunca negou a existência de uma série de conversas internacionais que é legitimada por todos os tratados, orientações internacionais e por aí vai, inclusive por aquela sindicância que ele colocou sob sigilo. Mas então por que foram anuladas condenações no Supremo da Lava Jato? Foram anuladas porque o Supremo inventou novas regras, mudou as regras do jogo e aplicou as novas regras que eram imprevisíveis em se saber que seriam criadas, inventadas para o passado. Mas, Deltan, isso é absurdo. Gente, é absurdo mesmo. Um exemplo. O Supremo, em 2019, criou a regra de que réu delatado deve falar depois no processo do réu delator. Criou essa nova regra. Essa nova regra não existia no Brasil, Deltan? Não. Ela existe em algum lugar? Não. Nenhum lugar do mundo. Eu desconheço que existe essa regra. Pesquisei em alguns países, conversei com alguns amigos em diferentes países, não achei um lugar do mundo em que existe essa regra. Inventou essa nova regra e disse que ela valia para trás. E aí derrubaram condenações da Lava Jato. Em 2019, fizeram outro julgamento, venceram por 6-5 os ministros que entenderam que a competência para processar corrupção política não era da Justiça Federal, mas sim da Justiça Eleitoral. Aplicaram essa regra para trás, de modo imprevisível, porque as decisões dos tribunais até então eram de que a competência era da Justiça Federal, aplicaram para trás, de modo contrariamente à regra existente quando a gente tocou as investigações, e anularam uma série de casos. E vou contar para vocês a verdade. Se eles forem coerentes, eles vão derrubar toda a Lava Jato. Vou dar um exemplo simples. Uma das operações que nós tocamos foi a Operação Integração. Nessa Operação Integração, um delator, no começo do caso, disse que uma parte das propinas eram direcionadas para campanhas eleitorais. Isso caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, ele disse, olha só, o primeiro delator disse que parte das propinas ia para a campanha eleitoral, logo tudo que tinha que ser processado na Justiça Eleitoral, e derrubou todas as condenações e todas as investigações. Inclusive, acusações em relação ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. Só que, peraí, Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro delator da Lava Jato, também disse que parte das propinas ia para a campanha eleitoral, não é verdade? É verdade, não é verdade? Vocês não lembram que ele disse isso? Que isso alimentava as campanhas eleitorais do PT? Então, por coerência, tudo tem que ser anulado, não tem? Gente, é óbvio, tudo tem que ser anulado se ele for aplicar a regra. Mas a sensação que eu tenho é que eles vão medindo, e eles vão anulando nos casos que interessam, e eles não querem escandalizar ou gerar uma grande reação popular, então eles vão pontualmente, anula aqui, depois anula ali, depois anula o caso Eduardo Cunha, depois anula o caso outro, e vão fazendo isso pontualmente. E aí o Toffoli anula o acordo do Odebrecht, mas vê que teve uma repercussão muito ruim, aí ele volta atrás e fala que não precisa devolver o dinheiro, porque se você anula o acordo, tem que devolver o dinheiro para a empresa, 3 bilhões de reais.
mas talvez como gerem um absurdo muito grande para a sociedade, aí não precisa devolver o dinheiro, porque parece que eles vão medindo, mas na prática eles vão livrando as pessoas condenadas de modo incoerente, aplicando de modo incoerente o direito, que mostra que não existe justiça. Ou voltando para a tua primeira pergunta, Lua, nesse país, alguns são mais iguais do que os outros, infelizmente. Perfeito. Além de contextualizar, né, decisões, no mínimo, controversas, acho que também muito válido você trazer também a sua versão, né, a sua explicação da Vaza Jato, né? Acho que nem todo mundo teve oportunidade de vê-lo falando sobre. Mas só para descontrair um pouco, você ainda usa Telegram? Mandei minha apresentação hoje aqui pelo Telegram. Agora, é interessante que eu postei alguns vídeos nas redes sociais de jornalistas que às vezes vão nos entrevistar e eles chegam e dizem: e as irregularidades da Lava Jato, os abusos da Lava Jato? Aí eu falo: tá bom, peraí. Que abuso da Lava Jato? Que irregularidade? Os abusos da Lava Jato. Não, mas me diga um. Aí a pessoa já fica meio assim, que falam que tem os abusos da Lava Jato. Tá bom, mas agora me diz um, porque se você não me fala um, eu não consigo fazer um contraponto. Quando alguém te faz uma acusação genérica, é impossível você se defender e você apresentar contra-argumentos, e você apresentar dados e fatos. Me dá um caso. E aí, os jornalistas, normalmente, eles ficam sem dar um caso. E aí, teve um episódio que foi uma entrevista no UOL, uma jornalista, ela ficou sem saber o que dizer, aí o outro jornalista salvou ela, o Josias pegou, puxou o assunto e salvou ela. E aí mudou de assunto. Eu fui para o Roda Viva, aconteceu a mesma coisa 2 vezes no Roda Viva. A pessoa vem te confrontar, e os abusos da Lava Jato? Tá bom, qual abuso? As delações forçadas, em qual caso teve delação forçada? Aí o ministro Toffoli vai dar uma decisão, e vejam que essa decisão do Odebrecht, gente, é inacreditável. Sabe onde que ele deu essa decisão? Ele não é o relator do caso Lava Jato. O Lula entrou com uma reclamação dizendo que ele não estava tendo acesso a todas as informações de cooperação internacional. Aí que veio a apuração da Corregedoria e mostrou que ele teve sim acesso. Mas era uma reclamação por falta de acesso a provas, porque o Toffoli era relator de uma súmula vinculante do Supremo, uma frase obrigatória do Supremo que manda que o réu tenha acesso a todos os elementos de prova. Algo que eles não respeitam para os réus de 8 de janeiro, mas isso aqui é só um comentário à parte. Volta para a Lava Jato. Lula entrou com o pedido perante o Toffoli, então ok, o Toffoli tem que decidir o quê? Se vai ou não dá acesso a tudo. E a gente comprovou que deu acesso a tudo. E ponto. Ele não podia decidir nada além disso. Mas do mesmo modo como o ministro Alexandre de Moraes tem a competência universal para tudo o que acontece que eles querem investigar e fazer no Supremo, o Toffoli virou agora a competência universal para a Lava Jato, passando por cima do ministro competente, que é o ministro Fachin. E aí, ele decidiu sobre a validade de um acordo, gente, nesse processo, que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E aí agora, o juiz Lula 22, lá de Curitiba, aquele juiz Apio, peticionou nesse processo, pedindo para anular a sindicância dele. Gente, meu Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele tinha que entrar com um processo em primeira instância, não lá no Supremo, não com o Toffoli. O que o Toffoli fez? Anulou a sindicância contra o juiz Apio da Lava Jato. Quem não lembra desse juiz Apio, é o juiz que entrou na Lava Jato e todos os garantistas, a esquerda, falaram: até que enfim nós temos um juiz imparcial na Lava Jato. Quem é o juiz imparcial da Lava Jato? É o juiz que usava no login da Justiça Federal Lula 22. É o juiz que, segundo os sistemas da Justiça Federal, doou para o Lula. É o juiz que teve uma operação imobiliária dele, investigada na própria Lava Jato, por lavagem de dinheiro, e foi acusada a contraparte dele. E ele sofreu uma punição disciplinar por subfaturamento da venda do imóvel. É o juiz que teve o pai mencionado em delação da Lava Jato. E é o juiz que foi gravado, que está sendo apurado no TRF, ameaçando o filho do desembargador numa ligação de telefone. Esse é o juiz imparcial da esquerda. Se alguém tivesse feito isso na Lava Jato, o Moro, qualquer pessoa, procurador, tinha tido a cabeça cortada de cara. E esse é o juiz imparcial que o Toffoli, nesse processo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, reconduziu. O que mostra, gente, que quando falam de garantismo, o que a gente tem no Brasil são garantistas de ocasião. Eles falam que é em nome dos direitos de defesa,
mas eles usam isso, na verdade, para anular os processos dos poderosos. Mas quando interessa para eles, aí eles são punitivistas. É garantismo para uns e punitivismo para outros. Já que a gente está falando de alguns absurdos, eu queria continuar ainda na pauta anticorrupção antes da gente explorar outras temáticas. E uma narrativa muito comum que se iniciou desde o governo Dilma, lá no auge da Lava Jato, no início da operação mesmo, e que isso sempre persistiu, né? A gente teve até uma declaração do Toffoli em 2019 nesse sentido. Estou citando ele de novo, a gente está citando ele, não é perseguição, gente, é coincidência. De que a Lava Jato quebrou o Brasil, de que a Lava Jato, ao quebrar empresas, quebrou a economia do Brasil, como se, caso, em virtude de ser uma empresa muito grande, a gente não poderia investigar a empresa e punir ao identificar propina, né, ao identificar irregularidades ali no Código Penal. E essa é uma narrativa que, no atual governo, a gente viu ela voltar com mais força, né? Hoje mesmo, estava ouvindo um podcast no voo, vindo para cá, e fizeram menção a essa narrativa, não concordando, mas fizeram menção, um veículo grande, comentando sobre o que o governo tem trazido, né, porque parece que agora é uma agenda de governo mudar a história e reverter decisões da Operação Lava Jato. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre como que, ao combater corrupção, você, na verdade, isso faz parte do ambiente de negócios. Inclusive, a gente tem diversos levantamentos que medem a qualidade do ambiente de negócios, como, por exemplo, do InBusiness, né, do Banco Mundial, que considera integridade, percepção de corrupção. O ranking de liberdade econômica do Fraser também considera integridade e importância de regras do jogo iguais para todos, né? A impossibilidade de um player, de uma grande empresa, conseguir um contrato determinado em virtude de ter pagado propina. Queria que você comentasse um pouco isso para a gente, para desfazer um pouco essa narrativa também. Legal, Luan. É um pouco daquela versão da propaganda política do rouba mais faz, né? Só que agora aplicada não para o político, mas para a empreiteira. Rouba mais faz. Quem que se lembra a quem que se refere esse slogan? A quem? Quem? Não? Quem? O governador de São Paulo anterior, né? Governador de São Paulo, Adhemar de Barros, das décadas de 40 a 60. Esse outro que vocês pensaram, até isso ele roubou. Mas, para ser honesto, como a gente está falando aqui de corrupção, ética, eu roubei essa piada de outra pessoa, tá? E uma vez eu fiz essa brincadeira numa palestra em Presidente Prudente. E uma senhorinha me chamou no final, o nome dela era Silvinha. Ela usava assim, uma senhorinha, aquelas que parece que usa bobs no cabelo, assim, sabe, cabelo branquinho, fofa, com um vestido, um crucifixo, e ela disse: Deltan, quando eu era moça, quando eu era jovem, eu fui assistir a um comício do Adhemar de Barros. E estava lá atrás, ouvindo o comício dele, e ele falando lá na frente, e de repente ele falou: no bolso desta calça jamais entrou dinheiro sujo. E alguém gritou: calça nova. Então, esse argumento essas empresas produzem é um pouco do argumento do rouba mais faz. Quando a gente olha para a corrupção, ela gera diferentes tipos de consequências danosas para a sociedade. Uma consequência é a perda do serviço público em quantidade ou em qualidade. Uma outra consequência é o dano para a democracia, porque o dinheiro da propina, uma parte ele é usado para alimentar o bolso do corrupto, mas uma outra parte desse dinheiro desviado é investido em campanhas eleitorais para retroalimentar o negócio. E várias pesquisas mostram que, salvo raras exceções, como vocês tiveram aqui em Joinville, quanto maior é o número de recursos, de reais investidos numa campanha, maior é o número de votos recebidos. Existe uma certa proporção, existe uma correlação entre reais investidos em campanha e número de votos recebidos. Poucas pessoas conseguem romper isso, como Adriano rompeu, e rompeu inclusive com o slogan, né? Que é não rouba e faz. E
Então, o que eles fazem é reinvestir o dinheiro no negócio, isso aumenta a probabilidade de eles conseguirem ou manterem ou expandirem o poder, eles roubam mais, investem mais e geram um círculo vicioso da corrupção que perverte a nossa democracia, que inclina, tilta ela em favor daquelas pessoas que praticam a corrupção. E uma terceira consequência é a corrupção do mercado. Quando a gente tem a corrupção, a macrocorrupção política e econômica, o que você tem não é um livre mercado, mas é um capitalismo deturpado, é um capitalismo de compadrio, em que vale mais a pena para as empresas não investir em inovação tecnológica, operacional, eficiência, mas passa a valer mais a pena para elas investir num setor não de inteligência, não de tecnologia, mas um setor de pagamentos e propinas, como o Odebrecht tinha, o setor de operações estruturadas, como a OAS tinha, um setor de controladoria. Porque quem ganha a corrida não é o corredor que corre mais rápido, é o corredor que paga, que desembolsa para largar na frente dos demais. E qual é a consequência disso, doutor? A consequência disso é que nós perdemos em competitividade no mercado internacional. Existem estudos que mostram que existe uma correlação inversa entre índice de corrupção e competitividade das empresas daquele país no mercado global. Quanto mais corrupto é o país, menor é a competitividade das suas empresas no mercado global. Por quê? Porque são empresas que só ganham em ambientes viciados. Ela vai competir lá fora, ela só consegue ganhar onde existe igualmente ambiente viciado. Por isso que quando você vê a expansão internacional do Odebrecht, foram países em que o Lula, em grande medida, abriu as portas e em que se pagava também propina. Ela confessou ter pago propina em 12 diferentes países. Lavava o dinheiro em outros 10 países. Era uma máquina de pagamentos e propinas. E isso gera um ambiente de mercado viciado em que a gente vai ter não os melhores competidores, não as melhores empresas. E se você tem uma empresa boa nessa, você tende a perder para aquela e ser sufocado nesse mercado. O que é um grande problema. Não só quando você olha para o mercado, mas também quando você olha para desenvolvimento nacional. Quando você tem um livro de cabeceira de vários executivos ao redor do mundo, que é o livro Por que as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu, do James Robinson, e nesse livro esses autores desenvolvem uma tese sobre por que algumas nações prosperam e por que outras fracassam. E eles examinam vários argumentos, o argumento do lugar, localização geográfica, recursos naturais, uma série de argumentos, e afastam esses argumentos, e aí eles mostram que os países que prosperam, em contraposição àqueles que não prosperam, são os países com instituições fortes. E quando eles falam de instituições, eles não se referem a órgãos públicos, eles se referem a regras do jogo fortes. Regras do jogo como rule of law, como império da lei, como a lei valer para todos. E quando você tem corrupção, você está justamente minando isso. E aí esses autores, eles falam que os países que não prosperam, os países que se ferram, são aqueles em que existem elites, que são elites extrativistas, como eles chamam, que extraem riquezas da maior parte da população em benefício delas. E quando elas extraem essas riquezas, elas se blindam no poder econômico e político e elas impedem uma renovação de cada uma delas. E a elite econômica impede a renovação criativa, que novas empresas cresçam, impede novas tecnologias, inovações, e na área política a mesma coisa. Se engessa quem manda, quem tem o poder político. E aí veja o que aconteceu depois da Lava Jato. A gente melhorou ou piorou? O que aconteceu com o sistema político? É mais fácil ou é mais difícil a renovação depois da Lava Jato? Vocês pararam para pensar o que eles fizeram? Quando os velhos políticos, a velha política se sentiu ameaçada, o que eles fizeram? Eles criaram um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. 5, 6 bilhões de reais, um fundo eleitoral distribuído para quem? Para os novos? Para os novos candidatos? Não, para quem já está lá. Para quem está próximo dos caciques partidários. E mais, não parou aí. O que eles fizeram com as emendas parlamentares? E vale dizer, sem regras de transparência, sem regras de governança, e se eventualmente, mesmo assim, a Justiça Eleitoral está investigando e eventualmente condenou, aí tem uma PEC da anistia que pode ser votada essa semana. Exatamente. PEC 9, que está para ser votada essa semana. E o que eles fizeram com as emendas parlamentares? Eles tornaram impositivas e aumentaram de 5 milhões para 30 milhões. Ou seja, se você quer ser candidato a deputado federal, você vai concorrer com um cara que vai ter um acesso a um fundo bilionário,
Mas mais, um cara que distribuiu na sociedade 130 milhões de reais ao longo do mandato dele. E ele distribuiu num sistema fisiológico para vereadores, para outros políticos, prefeitos, que na hora da inauguração chamaram e falaram: esse cara fez pela nossa região, ele que trouxe o dinheiro aqui para a nossa região. E esse cara, além disso, que vai competir com você, ele tem uma estrutura, uma equipe de mídia social que está trabalhando por ele, ó, dia e noite. Como é que você, que vai entrar na política, vai competir com um cara desse? Que tem toda uma estrutura, que tem 130 milhões em 4 anos e que tem mais fundo eleitoral bilionário. Se nós queremos virar o jogo, nós precisamos fazer o que vocês fizeram aqui em Joinville. Vocês são um exemplo para o país. Vocês precisam de um fortalecimento, envolvimento da sociedade civil. E o Adriano, para ele fazer uma boa gestão, ele não vai fazer sozinho, ele precisa do apoio de vocês. Ele precisa da força de vocês, do apoio, da contribuição de vocês. E é o que ele está fazendo, que ele buscou as melhores pessoas, fazendo a seleção de quadros técnicos. E a tendência, meus amigos, é que pessoas como ele sejam expurgadas da política com o tempo. Se a gente quer que alguém como o Adriano cresça, a gente tem que dar apoio para esse cara. Assim como para os outros caras bons. Podia não ser o Adriano, podia ser o outro, podia ser de qual partido for. Se é uma pessoa honesta, competente, que trabalha em cima de técnica, política pública, sobrevivência, esse cara a gente tem que apoiar esse cara. É assim que a gente tem a chance de mudar o Brasil. Perfeito. Impressionante como que é um sistema, né? Poderia fazer um PowerPoint ali, talvez, de abuso de poder econômico, gera abuso de poder político, que retroalimenta o abuso de poder econômico. Tem até um livro, já que você citou o Robson e o Acemoglu, Capitalismo de Laços, do professor do INSPER, Sérgio Lazzarini, que ele conta isso muito bem, justamente um movimento que estava acontecendo em paralelo, né, a Lava Jato, né? E, inclusive, tem um ranking da The Economist, né, dos países que tem que para você empreender e gerar riqueza, você precisa ser mais próximo, né, do rei, né? Então, só os amigos do rei que prosperam. E o Brasil não está bem nesse ranking, né? Está entre os 15 piores países. Mas o pior, né, só para deixar bem claro aqui, um exemplo do que você está ilustrando mais elevado a níveis ainda maiores é a Rússia. Você tem que ser amigo do Putin para conseguir ganhar dinheiro ali. Se ganhar dinheiro demais e incomodar, pode cair da janela, escorregar lavando banheiro e por aí vai. Queria ainda continuar no Supremo, mas já mudando um pouco de assunto. Você esteve em Brasília, né, inclusive local do meu ofício. A gente observa, né, o que acontece ali, para observar, entender os cenários e as perspectivas. E você conheceu e viu de perto os parlamentares do Centrão. Centrão, para deixar muito claro, são parlamentares que eles mudam o barco de acordo com o vento da política. Então, existem diversos parlamentares que fizeram parte da base da Dilma Rousseff, fizeram parte da base do Michel Temer, depois do Bolsonaro, e agora estão com Lula. Alguns deles eram chamados de golpistas, porque votaram a favor do impeachment da Dilma, e agora alguns deles, inclusive, compõem a equipe ministerial do Lula. Então, esse é o Centrão. Você conheceu e viu de perto, lidou com eles. E você conhece muito bem o STF. Dá para dizer que hoje existe diferença entre os ministros do STF e os parlamentares do Centrão? Que pergunta perigosa, hein? Será que a gente vai ser preso? Eu perguntei só, você que responde. O que caracteriza o centrão da política? Os parlamentares do centrão? É a troca de favores e é o fisiologismo. É um fisiologismo em que os deputados vão ser fisiológicos, não porque eles querem, porque eles são maus, mas porque a população selecionou os fisiológicos. Porque, enquanto alguns de vocês buscam selecionar quem é o melhor parlamentar com critérios ideológicos de capacidade técnica e de competência, muitas pessoas lá na cidade interior, elas vão dizer, vamos votar no fulano, porque o fulano vai trazer dinheiro para a minha cidade. E aí, quando essa cidade conseguir eleger o fulano porque vai levar dinheiro para aquela cidade, esse cara vai para Brasília e qual que é a missão dele? É fazer boas políticas públicas? É colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento? É fazer economia de gastos? Ou é passar tudo o que o governo quiser para ele conseguir emendas parlamentares extras, para ele conseguir cargos em Santa Catarina para mandar dinheiro para a cidade dele?
que ele vai fazer é ser fisiológico. A missão dele é ganhar dinheiro e levar, foi assim que ele se elegeu, ele vai fazer isso para ele se reeleger. E, independentemente do que ele fizer, mesmo que ele desvie dinheiro público, tem uma grande chance dele ser reeleito se ele continuar mandando dinheiro para a sua cidade. Incentivo perverso, né? São incentivos perversos. E como que se muda essa realidade? Por meio da conscientização. Não basta você votar bem. Você tem que influenciar as pessoas da tua empresa, levar consciência cívica, consciência sobre como funciona o sistema e incentivos para que essas pessoas votem melhor. Votem pessoas que façam política do modo como você espera que seja feita a política. E quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros que têm poder? Quem tem poder dos ministros? Vou fazer uma pergunta diferente. Quem tem poder de influenciar a escolha de novos ministros do Supremo? Quem tem? Consegue responder aí? Vocês têm acompanhado o noticiário? Quem está influenciando a escolha do novo ministro do Supremo? Alguns conseguem influenciar. Outros não conseguem influenciar nada, nem que queiram. Nem que vá lá bater na porta do Lula, ficar lá de joelhos, pedindo. Outros ministros não vão poder e não vão conseguir influenciar nada. Qual é a diferença entre os que influenciam e os que não influenciam? Você parou para pensar nisso? Por que uns têm poder e outros não têm poder? Sabe qual é a característica dos que não têm poder? A característica é que eles seguem a lei. Eles aplicam a lei. E quando eles aplicam a lei, o poder não está com eles, mas está na lei. Isso esvazia eles de poder. Porque eles aplicam a regra. E o Lula sabe que agrade eles ou não, o cara vai aplicar a regra, seja favorável ou seja contrário ao presidente. Ah, meus amigos, mas os ministros que vão favorecer os amigos e vão perseguir os inimigos, esses têm que ser agradados. Esses têm realmente poder. Esses vão ser escutados na escolha das novas grandes autoridades da República. Imagine que tipo de indicação que essas pessoas vão fazer. Se vão ser pessoas que seguem a lei, ou vão ser pessoas que ouvem eles nas suas decisões. Então, nós temos, sim, no Supremo Tribunal Federal, uma ala que é centrão, uma ala que segue a política ou a lógica de troca de favores. E, pior, é essa ala que tem poder. Porque é essa ala em que vige um governo de pessoas, uma justiça de vontades pessoais e não a justiça da lei. Se essa ala aplicasse a lei, essa ala não tinha poder nenhum. Essa ala tem poder porque eles violam a Constituição e violam a lei de acordo com os ventos políticos. Já que a gente está fazendo discurso motivacional aqui, uma das ministras que é famosa por se comunicar pelos altos se aposenta semana que vem e muito possivelmente quem entrar vai buscar o poder. Bom, eu queria puxar o tema um pouco para a liberdade de expressão, mas dentro do âmbito supremo, já que a gente estava falando de ministros, né, que gostam de se comportar de uma forma parecida com parlamentares do Centrão. O ministro Gilmar Mendes ficou público que ele está junto com os artistas no lobby de parte do PL que foi retirado do PL das fake news, que é o parte dos direitos autorais que diz respeito aos artistas. Acho que esse pode ser um exemplo, inclusive, de comportamento, né? Porque um magistrado da Suprema Corte está se envolvendo com uma discussão do Legislativo, né? Inclusive, o próprio Supremo, falando de PL das fake news, ele tem ali, né, a constitucionalidade, é julgado o artigo 19, que diz respeito à lei do Marco Civil da Internet. Citei alguns casos aqui, mas a gente tem diversos casos sobre liberdade de expressão que o Supremo tem decidido desde a eleição, né, mas não parou nas eleições. Queria que você comentasse um pouco como que você tem visto esse cenário e essa perspectiva, né? O que a gente pode esperar a partir de agora? Gente, esse é um assunto que daria para a gente conversar 1 hora sobre esse assunto. A gente vê um governo que busca influenciar a mídia oficial, as mídias sociais, um governo que propôs um projeto de lei de regulação das mídias sociais com uma série de problemas muito distante do projeto europeu, que era ok, um projeto que criava uma agência governamental para aplicar multas sobre as redes sociais, e essas redes sociais seriam multadas se elas não controlassem riscos sistêmicos relacionados de modo muito vago a uma definição vaga de direitos fundamentais, que aí você pode enquadrar qualquer coisa, ofensa à honra, fake news, o que fosse. Um governo que criou uma Procuradoria de Defesa da Democracia, que está sendo usada para perseguir adversários políticos por
crime de fake news, que nem existe crime de fake news, um governo que mudou a lei das estatais, mas o que isso tem a ver, Deltan, com liberdade de expressão, mudança da lei das estatais? Mudou a lei das estatais não só para permitir o loteamento e apadrinhamento político em cargos estatais, mas também mudou a lei das estatais para permitir a injeção de bilhões de reais na imprensa oficial por meio das estatais. Bilhões de reais. Bilhões, não é figurativo, é bilhões mesmo. Bilhões de reais nas mídias oficiais, na imprensa oficial. O que não tem como não influenciar o ambiente da mídia oficial, do empreendedorismo na mídia oficial, porque isso pode ser determinante para uma empresa quebrar ou prosperar. E quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, nós vemos um risco igual ou maior às liberdades. Porque nós vemos um Supremo Tribunal Federal que, por meio de alguns ministros nas campanhas eleitorais, vedou, por exemplo, a associação do candidato Lula a Maduro, Nicolás Maduro e a Ortega. Vedou a associação com aborto, vedou a associação com banheiro unissex, e depois você vai vendo que as críticas que eram formuladas fazem sentido, mas mais importante do que isso, não importa se aquela crítica estava certa ou errada, seria se associar ou não a essas pautas e causas. Quando você está num debate eleitoral, você tem que separar duas coisas. Uma coisa é fato. Um fato ele pode ser verdadeiro ou falso, certo? Ou ainda, falando em termos filosóficos, uma proposição sobre um fato pode ser verdadeiro ou falso. Agora, opinião é opinião. A lógica para a regulação de fato e de opinião são duas coisas diferentes. E aí, o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele fez um vídeo falando algo nessa linha. Se seu filho chegar em casa drogado, você faz o L. Se acontecer isso, isso e aquilo, você faz o L. Se acontecer isso, isso e aquilo, você faz o L. O que ele estava falando? Era falando sobre fatos ou fazendo uma opinião? Vejam, ele não está falando sobre algo que aconteceu. Ele está fazendo um juízo de prospecção, uma avaliação futura sobre o comportamento dos candidatos. O que é básico, é algo essencial em todo debate eleitoral. É você avaliar o que aquele candidato, uma vez eleito, ele vai fazer. Isso é opinião, você não tem como falar sobre um fato futuro. Não é falar sobre fato, isso é uma opinião sobre algo que vai ou não acontecer. E ele veio, fez uma opinião, colocou a opinião dele, e o TSE mandou tirar aquele vídeo do ar, falando que era fake news. Ou seja, falando que era fatos falsos. Não se trata de fatos, se trata de opinião. E aí você tem o Supremo Tribunal Federal, que por meio do ministro Alexandre de Moraes, pega um influenciador como o Monark e tira as redes sociais dele, não só desmonetiza, bloqueia todos os perfis. Gente, essa decisão é um absurdo por várias razões. Várias razões. Em primeiro lugar, eu fui olhar o que o Monark tinha falado. O Monark fez questionamento sobre o sistema eleitoral. A Gleisi fez pior agora, né? Disse que a justiça eleitoral tinha que acabar. Mas o Monark fez questionamentos, ele não fez afirmações. Ele fez questionamentos. Eu olhei, tem 3 decisões sobre o Monark, a primeira não está disponível publicamente, olhei as 2 últimas, uma, salvo engano, de junho, a outra de agosto ou setembro agora, e essas 2 decisões não falavam de nenhuma afirmação que o Monark fez, sempre questionamentos. Questionamentos. Questionamentos são admissíveis. Ele não fez nenhuma afirmação, muito menos uma afirmação falsa. Mas, se o Monark tivesse falado alguma coisa incorreta, primeiro, a competência não era nem do Supremo para isso, tá? Mas vamos admitir que fosse. Se ele falasse, ele poderia ter tido algum vídeo específico retirado do ar. Ele podia ter tido algum processo civil por indenização, por danos morais, por alguma fala específica. Mas o Supremo, nem o ministro, nem ninguém jamais poderia cortar todas as redes sociais dele, por um conjunto de razões. Primeiro, porque isso não tem previsão constitucional legal. Não existe isso previsto em nenhuma lei. Mas, quando você tira a rede social de alguém, essa é a versão moderna de você cortar a língua da pessoa. Uma vez as pessoas falavam em praças públicas e auditórios, hoje eu estou falando aqui com vocês, 200, 300 pessoas, mas se eu for para a minha rede social e fizer um vídeo, eu vou atingir 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Esse é o ambiente hoje de expressão das pessoas, expressão da personalidade e participação no debate público dessas pessoas. E você não pode, por conta de 1, 2, 3 vídeos, você derrubar toda a possibilidade da pessoa se expressar, você apertar a garganta dela, você cortar a língua dela. E o sustento, no caso do Monark. Mais uma coisa, o sustento dela.
Existe, inclusive, uma vedação a você penhorar instrumentos de trabalho. E o que eles fizeram foi passar por cima da Constituição, das leis, dos princípios mais básicos de liberdade de expressão, e eles estão simplesmente cancelando pessoas. O monarca não é que foi cancelada a atividade dele, a pessoa dele foi cancelada, a expressão da personalidade, a contribuição dele para o debate público, a possibilidade dele se expressar em 300 outros vídeos que não são os 3 ou 2 em que supostamente teve algum problema e que poderiam ser tirados do ar, preservando o resto da atividade dele. Mas hoje a lógica hoje não é mais uma lógica de fato, a lógica de pessoas. Quando você investiga, você sempre tem que investigar fatos e não pessoas. Aí você descobre um fato, você investiga um homicídio, você descobre quem que são os prováveis autores, e aí você vai punir aquelas pessoas, mas por conta de um fato. Sabe como é que o Supremo descobriu que o monarca tinha soltado alguns vídeos questionando em redes sociais? Porque o TSE criou um órgão dentro do TSE de monitoramento das pessoas. Gente, monitoramento. Parece coisa de ditadura, você monitorar o que uma pessoa está falando. Então não se investigam mais fatos, agora você está monitorando pessoas. Isso é tudo errado. Eu não sei em que Constituição, de que lugar que isso existe. Aqui certamente não existe. Então nós estamos num momento em que a gente vê a Constituição e as leis sendo rasgadas e ficando lá atrás. A questão é como que nós vamos reconstruir, e não existe caminho que não seja pela política. Deltan, infelizmente, tem uns admiradores aí do Alexandre de Moraes que estão ameaçando aqui silenciar nosso microfone, então a gente vai precisar caminhar para o fim. Aí eu queria... A gente teve uma decisão do Toffoli, né, que você já fez menção, que ela teve uma expressão jurídica, né, vamos retomar aí os seus tempos de procurador, que é o obter dictum, que basicamente é quando você tem uma manifestação em petição em um processo, e essa manifestação, ela não tem nada a ver com a decisão. Não tem nada a ver, não tem nenhum valor legal. É uma expressão, é um comentário, uma tergiversão, enfim. E o Toffoli fez isso ao, naquele processo que você mencionou, dizer, Lula, prendê-lo foi o maior erro da história deste país. Se você fosse procurador, bem rápido, se o senhor fosse procurador e fosse peticionar respondendo, mas também fosse fazer um obter dictum, algum comentário relacionado a qual o maior erro eleitoral da história do país, qual que seria a sua frase? Acho que a minha frase seria: o maior erro da história desse país foi a anulação da condenação do Lula pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu olho não para um erro judiciário, mas para um erro eleitoral, na minha perspectiva, foi a eleição de Lula presidente do Brasil. Essa última eleição do Lula. Em primeiro lugar, pelo que a esquerda representa. Não sei se você tem claro o que a esquerda representa, mas eu tenho 3 pontos muito claros na minha mente. O primeiro ponto representa uma visão de Estado totalizante, com uma tendência totalizante. Um Estado que quer até dizer o que a pessoa pode ou não dizer, quer regular mídia social das pessoas. A segunda perspectiva é um Estado não só que intervém demais na economia, mas que quer até se imiscuir no que as pessoas dizem e não dizem. Regular ambiente de mídia social e tendente a uma política de cancelamentos, de se regular o que a pessoa pode ou não dizer também na esfera dos costumes. O segundo ponto não é sobre visão de Estado, mas é sobre visão de indivíduo. A esquerda, o grande parte da esquerda, tem uma visão de indivíduo que retira dele o poder de agência. Ela tem uma visão de que as pessoas são determinadas pelo seu ambiente. Retira a ideia de livre-arbítrio e fala que, como as pessoas são condicionadas e fruto dos ambientes, então um criminoso, ele não é um criminoso, veja bem, ele é uma vítima da sociedade. E o empreendedor, veja bem, ele não merece aquele lucro que ele teve. Porque não existe isso bem, ele foi condicionado, foi aquilo que a vida deu para ele. E é claro que todos nós somos condicionados pelo ambiente. Agora, quando você adota essa lógica, você retira todos os incentivos para que a pessoa se torne uma melhor pessoa. Para que ela não pratique um crime ou para que ela busque empreender e fazer o melhor de si. E o terceiro ponto, a terceira visão, que agora não é sobre o Estado, não é sobre o indivíduo, a primeira é sobre o Estado, a segunda é sobre o indivíduo, a terceira é sobre uma visão de sociedade,
que moderniza uma visão de luta de classes e agora cria uma guerra cultural, uma luta entre empregadores e empregados, dizendo que empregadores não trabalham, mas, como Lula disse, exploram o trabalhador, ou ainda uma luta entre uma comunidade LGBT e brancos héteros opressores, ou entre negros e brancos opressores. Um pai de família é um opressor da sua família, o macho alfa é um opressor da sua família, o marido é um opressor da mulher, o agro é um opressor da sociedade, como um abusador do meio ambiente, o policial, então, nem se fala, como disse Lula, Bolsonaro não gosta de gente, Bolsonaro gosta de polícia, essa foi a frase do Lula, mais uma vez criando aí um antagonismo, um ódio, enquanto passa a mão na cabeça de bandido, criando ódio em relação à figura dos agentes da lei que expõe a sua vida para proteger a todos nós. Então, é uma visão de sociedade que fragmenta o tecido social. Tem uma crítica de um autor americano, que era um autor, salvo engano, de esquerda, o Mark Lilla, e esse autor ele fala que a esquerda americana foi criando tantas categorias de oprimidos que você entrava lá no site do Partido Progressista Americano, dos democratas, e estava lá, se você é assim, clique aqui, se você é assado, clique aqui, se você é dessa categoria, clique aqui. E eles criaram tantas categorias que eles perderam um projeto de país. Eles não têm mais uma mensagem de país. Eles têm uma mensagem fragmentada. E eu li um outro autor que fala que essa política de divisão, ela esgarça o tecido social, a confiança que é necessária numa sociedade para você ter um capital moral e gerar prosperidade. Então, na minha impressão, a eleição de Lula foi um grande erro. Em primeiro lugar, por você estar retomando essas três visões características da esquerda, mas mais do que isso, Lula representa, a meu ver, um mau exemplo na função de presidente, por ter sido alguém condenado em 3 instâncias por corrupção, e representa um retrocesso moral, como a gente vê com a derrubada das regras anticorrupção, com os partidos da base aliada entrando com ação para que as multas, os valores que as empresas confessaram que roubaram e se comprometeram a devolver para que não paguem mais essas multas. Vocês acreditam que tem uma ação na STF para isso? É inacreditável. Desmontaram o setor anticorrupção dentro da Controladoria Geral da União, e estão minando as estruturas de combate à corrupção na Petrobras. O presidente da Petrobras disse que o setor de compliance é o entulho da Lava Jato. Ele colocou, não só na equipe de transição, mas nos ministérios, várias pessoas, um grande número de pessoas investigadas por corrupção. Então, Lula representa um retrocesso moral e representa um retrocesso econômico. Por uma política econômica equivocada, a gente viu o desastre que resultou o governo Dilma, Lula soube surfar, a minha perspectiva, no seu governo, uma onda de bonanças decorrente da alta de commodities. É um governo que sabe governar gastando e não bem gerindo o recurso público. Eu acredito que a gente tem aí mais perspectivas para o futuro. Deltan, a gente precisa encerrar, mas acho que não dá para encerrar assim. Eu queria que você desse uma olhada nas pessoas que estão aqui. São pessoas que, numa segunda-feira, saíram dos seus trabalhos, da faculdade, poderiam estar desfrutando do seu lazer, com seus entes queridos, mas decidiram vir aqui, ouvi-lo e também todo o restante do cast do evento, que está aqui se propondo justamente a discutir as perspectivas de futuro do país. E eu imagino, vendo quem está aqui, numa segunda-feira à noite, que muita gente aqui, ao ver sua atuação na Lava Jato, acreditou que o país ia mudar. Acreditou que, pela primeira vez, poderosos iam ser punidos. E depois a gente viu tantos retrocessos. Após tantas vitórias, a gente também viu tantos retrocessos. Isso passa uma imagem ruim para o país. Fico me perguntando se algum procurador também idealista, também com sangue no olho, com disposição e com a possibilidade ferramental de equipe técnica, hoje, diante de fatos a investigar, se eles tomariam a decisão de fazer o que o senhor fez, sabendo o que aconteceu com o senhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui. A Lava Jato foi só um sonho de uma noite de verão? Que mensagem que
você acredita que as pessoas aqui têm que levar para casa e como que um cidadão comum, o que ele pode fazer para contribuir para que, de fato, haja uma transformação de país? Algumas pessoas hoje têm me perguntado se eu me arrependo de ter levado à frente a Lava Jato, de ter participado dessa operação, de estar na frente dessa operação me expondo ao longo desses 6 anos, e se olhando para trás, vendo tudo o que aconteceu de errado, se eu não faria diferente, se eu não teria me afastado, se eu não teria ouvido as dezenas de pessoas que chegaram para mim e disseram: Deltan, isso aí só vai te trazer dor de cabeça. Mais trabalho, sem nenhum ganho maior para você, para a tua família, dor de cabeça de perseguição, de críticas, de ataques morais à reputação tua, da sua família. E a minha resposta para isso passa pela minha visão de mundo, de existência. Eu acredito que todos nós devemos viver com vistas a um propósito. Você ter um propósito forte, um forte senso de propósito na sua vida, te dá direção. Um barco que não sabe qual é o seu porto de destino, nenhum vento vai lhe ser favorável. Um propósito dá resiliência. Várias pesquisas feitas ao redor do mundo com pessoas que sofreram experiências difíceis em terremotos e outras experiências difíceis mostraram que quem tinha um forte senso de propósito se recuperou muito mais rápido do que as outras pessoas. E ter um forte sentido de propósito na existência nos dá significado. É aquela história daquele senhor que chega perto de 2 pessoas que estão colocando tijolos uns sobre os outros e pergunta: o que vocês estão fazendo? E uma dessas pessoas diz: olha, eu estou construindo parede aqui, construindo uma parede em troca de dinheiro. E o segundo, que estava fazendo a mesma coisa, logo do lado, diz: eu estou erguendo uma catedral. Ter propósito nos dá significado para a existência. Pesquisas mostram também que quem tem um propósito que vai para além de si, para além de ambições pessoais, mas que envolvem crescimento pessoal, melhoria da vida das pessoas ao redor e relacionamentos com outras pessoas, são propósitos que mais trazem bem-estar e mais trazem autoestima para as pessoas. E quando eu olho para o meu propósito, na minha visão de mundo cristão, o meu propósito na terra, sobre a terra, nessa nossa breve passagem sobre a terra, é amar e servir a Deus e as pessoas. Quando eu fiz 33 anos, um ano antes da Lava Jato, eu fiz 33 anos e foi uma data significativa para mim, porque nos 33 anos, Jesus tinha cumprido a sua missão sobre a terra e disse: está consumado. E a minha oração para Deus aos 33 anos foi: Deus, eu estou a seu serviço para fazer o que for preciso ser feito. Eu quero dar uma contribuição significativa para as pessoas, em amor às pessoas, em amor a Ti. E eu sempre tive disposição para fazer sacrifícios por isso. Eu vejo a minha passagem pela Lava Jato como uma oportunidade, como um privilégio de servir as pessoas. E eu fiz isso com senso de propósito, de amor e serviço. Às vezes as pessoas achavam que a nossa função na Lava Jato era colocar pessoas atrás das grades, mas o nosso foco não era colocar as pessoas atrás das grades, mas era sim amor, ser sal da terra, ser luz do mundo, trabalhar com compaixão pelas pessoas que morrem em estradas esburacadas, em filas de hospitais, por falta de saneamento básico, ou que têm faltas de oportunidades em escolas, por conta do dinheiro desviado. O nosso foco sempre esteve no amor, na compaixão, na transformação de vidas, na contribuição para a sociedade. Ao longo da Lava Jato, desde o começo, eu sofri uma série de ameaças à minha família, ameaças a mim, ataques à reputação, tentativas de homicídios morais. Nós sofremos ações contra nós, ações pedindo indenizações milionárias, sofremos investigações, retaliações de todo tipo, ataques, agressões. Agora, sempre que eu tive dúvidas, e eu não escondo em vocês, e em certos momentos eu tive vontade de desistir, eu me lembrava da minha fé, me lembrava do meu propósito, e me lembrava de pessoas como vocês, que estão dispostas a caminhar comigo essa jornada de transformação do Brasil. Que todos nós possamos sair daqui hoje, determinados a caminhar com fé, com força de propósito, com fé e unidos, para que a gente possa dar uma nossa contribuição para a transformação do nosso país. Obrigado.
Pessoal, uma última palavra. 10 anos atrás, eu era um adolescente que estava em um evento similar a esse aqui. E foi nesse evento que talvez eu encontrei o meu propósito. Então, espero que vocês aproveitem. Parabenizo o ILL por trazer uma organização aqui que formam lideranças consolidadas em jovens valores e valores sólidos que constroem uma sociedade melhor. Espero que vocês aproveitem a oportunidade do ILL aqui e aproveitem o restante do evento. Obrigado.